Investimentos públicos bilionários. São empreendimentos construídos com dívidas contraídas em nome de todos os moçambicanos. E em situações controversas foram concessionados. Através de portagens, rendem milhões, mas não pagam dívidas e os seus investimentos não são visíveis. Em setembro de 2019, é criada uma nova concessionária em Moçambique para gerir infraestruturas rodoviárias construídas com dinheiro público. É a Rede Viária de Moçambique, sociedade anônima, registrada no cartório notarial privativo do então Ministério da Economia e Finanças. Um ano depois, a recém-criada empresa consegue, sem nenhum concurso público, um contrato de concessão para gerir por 20 anos a circular de Maputo, N6, entre Beira e Machipanda, Ponte Maputo-Catembe e estradas de ligação, tal como atesta este decreto do governo. E esta concessão aconteceu 10 meses depois da extinção da empresa Maputo Sul, que esteve à frente da construção da circular de Maputo, Ponte Maputo-Catembe e estradas de ligação, agora sob gestão da Revimo. O governo justificou que a Maputo Sul tinha cumprido a sua missão. Em 2020, a Revimo assume a gestão efetiva das estradas que estavam praticamente concluídas e com o trânsito aberto ao público. Para sua exploração e rentabilização, montou portagens em todos os troços. De lá a esta parte, a empresa tem vindo a ter um crescimento exponencial nos seus lucros, só que isto não se reflete em alguns investimentos que são feitos nessas vias. Em 2021, a Revimo teve um lucro de quase 126 milhões de meticais, valor que aumentou para cerca de 144 milhões em 2022 e para mais de 158 milhões de meticais para 2023, conforme dados que constam do seu relatório de contas. Mas atenhamos-nos ao relatório de contas de 2023, que foi o último publicado na página de internet da concessionária. Em 2023, passaram pelas portagens da Revimo mais de 19 milhões de viaturas, sendo a estrada circular de Maputo a que maior fluxo de carros registrou, situando-se acima de 12 milhões de carros, e as estradas de ligação em terceiro, com cerca de 3 milhões de viaturas. Entretanto, a circular de Maputo, que contribuiu para que a Revimo tivesse mais lucros através da cobrança nas 4 portagens, é a que teve menos investimento na melhoria da rodovia. Um dos exemplos dessa falta de investimento tem a ver com o déficit ou falta do sistema de drenagem para o escoamento das águas da chuva ao longo da circular de Maputo. Quem vive arredores desta infraestrutura fica com a casa inundada sempre que chove.
As imagens aéreas mostram a vulnerabilidade dos bairros ao longo da circular de Maputo às inundações urbanas. Por perto, o drama das vítimas e os rostos. Antônio Tembo tem 38 anos de idade, nasceu e vive em Matlemelo, município da Matola. Lá para os anos 80, quando ele nasceu, o bairro não enchia de água quando chovesse. Nem as cheias de 2000 afetaram Matlemelo. Nada, não é uma zona baixa. Eu fui nascido aqui, cresci aqui, tenho filhos mas nunca houve essa enchente de água. E explica como tudo começou a mudar. Esse é um problema que acontece, posso dizer que depois da circular, porque a circular não tem valas. Aquela estrada ali não tem vala. Então a água, quando chove, toda a água, a intenção é de descer para cá. O problema é extensivo aos moradores do bairro Intaca, também ao longo da circular de Maputo. A água da chuva dos últimos 2 anos ainda inunda as residências e há famílias que pacientemente aguardam que ela desapareça. Um contraste de duas realidades é que, enquanto a Revimo segue faturando, os ganhos da concessionária não se refletem no investimento que deve ser feito na via. Se multiplicarmos a tarifa mínima paga nas portagens dessas estradas, que é de 40 meticais, por cerca de 12 milhões de viaturas, chegamos ao resultado de mais de 500 milhões de meticais. Mas isto não inclui as viaturas de classes maiores, que pagam entre 140 e 580 meticais. Do que apuramos, parte desse dinheiro cobrado nas portagens da circular foi usado para o que se chama de manutenção de rotina, e o significado disto é nos explicado nos documentos da Revimo. Reparações iniciais, fornecimento e colocação de sinalização, corte de capim, limpeza de órgãos de drenagem, reposição de sinalização e manutenção de todos os pavimentos das secções da estrada, contagens de tráfego. Gestão de áreas de reserva. A STV sabe que para a manutenção de rotina na estrada circular de Maputo, a Revimo terá gasto mais de 55 milhões de meticais, o que nem é metade do valor conseguido neste troço. Em exclusivo à STV, a Revimo reconhece a falta de valas de drenagem ao longo da circular do Maputo e atira a culpa às famílias que supostamente ocuparam as zonas tidas como vulneráveis às inundações urbanas. Tinha sido projetado que a estrada ia operar num ambiente rural. No ambiente rural não havia necessidade de ter valas de drenagem, mas havendo esta pressão por conta das ocupações e ainda alguma ocupação desordenada, o que nós estamos a fazer é trabalhar com as entidades locais, com os municípios, porque há necessidade de desobstruir essas linhas de água toda e redefinir canais para onde as águas vão ser drenadas. Para já, a rede viária de Moçambique diz estar à procura de soluções para o problema, mas não fala de prazos. A solução é para breve, como nós dissemos que era uma das atividades que nós tínhamos para este ano, o que nós vamos, a semelhança das outras questões aqui que apresentou, o que nós temos que fazer agora que estamos a retomar as atividades é replanificar, mas não podemos replanificar sozinhos.
temos que replanificar com as outras entidades para que essa solução seja integrada. Entretanto, o diretor de assistência e manutenção da Revimo na cidade de Maputo revela que o contrato da concessionária não inclui a obrigação de construção de valas de drenagem. Contratualmente, nós temos que gerir a estrada como está, como foi nos entregue. Se é garantir a estrada como ela está, como foi nos entregue, podemos dizer que se calhar não é obrigação. A concessão diz garantir que essa estrada esteja conservada nas condições que foram entregues, que foi entregue. Mas nós, por atender a esta preocupação e estando a notar também que há esta necessidade de garantir segurança rodoviária, nós estamos a fazer esse investimento. E para fazer tais investimentos, acrescenta a Revimo, a concessionária deve solicitar autorização à dona da infraestrutura, neste caso, a Administração Nacional de Estradas. Sucede que, mesmo tendo o contrato de gestão, a Revimo mobilizou cerca de 40 milhões de dólares para a construção do nó de Tchumene. Portanto, em princípio... A STV confrontou a Administração Nacional de Estradas, dona da infraestrutura, sobre as inundações ao redor da Circular de Maputo, que reconheceu o problema e garantiu que já está à procura de soluções junto da Revimo e do município da Matola. Naturalmente, são atividades que não estão previstas no contrato de concessão, então temos que negociar com a concessionária e trabalhar com as autoridades municipais para tentarmos encontrar a solução dessa questão. Agora, se me perguntar o recurso onde estão, vamos ter que estruturar o financiamento para encontrar para tentarmos encontrar recursos para fazermos isso, mas temos que trabalhar na solução da inundação. Ou seja, a ANI propõe-se a procurar financiamento para resolver os problemas de uma estrada que está a render milhões à Revimo através das portagens. Contratualmente, sublinha a ANI, a Revimo não tem a obrigação de construir valas de drenagem na Circular de Maputo. Mas, naturalmente, como eu disse, a concessionária, eles estão a gerir a via, porque isso também passa por um trabalho de engenharia, tem um estudo de engenharia para o desenho da solução. E estamos a trabalhar com a Revimo. Infelizmente, tivemos a questão das manifestações, em que tivemos que parar, portanto, com um bocadinho o nosso trabalho também a fazer, mas agora que há alguns sinais de estabilidade, vamos retomar. Como dona da infraestrutura, a Administração Nacional de Estradas explica que a falta de valas de drenagem não foi uma falha na concepção do projeto. Naturalmente, com a construção da estrada, que induziu algum desenvolvimento nessas regiões onde outrora não eram habitadas, e assistiu-se tanto não houve o cuidado de algumas pessoas que foram construindo as suas habitações nas zonas que estavam previstas para a bacia de retenção de águas pluviais. Além da falta de valas de drenagem, a Circular de Maputo e as estradas de ligação sob gestão da Revimo não estão devidamente iluminadas. Em alguns troços, o asfalto já está a ceder e a degradar-se. Um atentado para quem por aqui conduz. Em 4 anos, a concessionária nada fez para melhorar esses aspectos. Não é visível e é difícil de acreditar, mas esta imagem é de uma via devidamente asfaltada. Tal facto só se percebe com a iluminação dos carros que por aqui transitam e a velocidade com que andam. Esta é a imagem noturna em alguns troços da estrada circular de Maputo.
E este problema é extensivo para as chamadas estradas de ligação, nomeadamente Maputo, fronteira da Ponta Douro, Zitundo, Vila da Ponta Douro e Bela Vista, Buane. Sem iluminação pública, conduzir por aqui à noite é um atentado à segurança rodoviária. Há dificuldade nas noites e é um risco andar altas horas nessa situação em que a eletricidade está difícil. Aí tem que haver muito esforço para poder conseguir ver e para o peão passar. Caso não tenha muito cuidado, pode haver atropelamento, acidente. Do outro lado da Bahia, o transporte público predominante, sobretudo no período noturno, são os mototáxis. É até irônico, mas tem de ser dito. A escuridão ofusca a atividade. Quando os carros passam, colocando as luzes no máximo, fica difícil nós, por exemplo, de motorizada, com baixa iluminação da estrada, né? Fica difícil para vermos a estrada. Somos obrigados, às vezes, a reduzir, a encostar na estrada, porque não ajuda, né? Por causa da falta de iluminação. Com esta situação, até os peões estão expostos ao perigo. Primeiramente, nem muito pelos acidentes com o carro, é mesmo pelos peões que às vezes atravessam a via na hora da noite, porque a iluminação da motorizada não tem assim uma distância muito visível. Sobre a falta de iluminação pública nas estradas sob sua gestão, a Revimo refere no seu relatório de contas de 2023 que, tendo a obrigação contratual de proporcionar uma infraestrutura que ofereça uma transitabilidade eficaz, segura, a Revimo SA teve que investir na iluminação pública, visando a instalação de raiz nos troços que não foram inicialmente contemplados. Mas no documento a Revimo faz menção apenas ao troço entre Zimpeto e Marraquene e não diz quanto é que foi gasto. A STV esteve no troço Zimpeto-Marraquene e constatou que nem todo o trajeto está iluminado. Sobre a falta de iluminação pública em alguns troços nas estradas sob sua gestão, a Revimo justifica que tais zonas eram tidas como rurais e a solução para o problema estava prevista para este ano, mas as manifestações forçaram o adiamento para uma data incerta. Nós ficamos paralisados, há necessidade de reprogramar as atividades. A única fonte da Revimo, como nós dissemos, é o mecanismo do utilizador-pagador. E o utilizador-pagador prevê que nós façamos coleta dos valores em função nas nossas portagens para garantir que haja continuidade da manutenção. Entretanto, as manifestações vieram 5 anos depois de a Revimo ter iniciado com a cobrança em todas as suas portagens e com um crescimento exponencial dos seus lucros. Ser uma taxa muito alta. Já a Administração Nacional de Estradas, de novo, justifica que a quando da construção das referidas vias, as zonas que atualmente estão densamente habitadas eram tidas como rurais e é por isso que não há iluminação pública. Não estava prevista. Também é este desenvolvimento que está a ocorrer. O investimento tem que ser feito. Portanto, vamos estudar, vamos ver com a concessionária o que é que isso representa em termos de custos e como é que nós podemos resolver esta questão de iluminação. E quando o dia nasce, mas anomalias são visíveis nas estradas concessionadas à Revimo. O asfalto em alguns troços da circular de Maputo e nas chamadas estradas de ligação está a ceder, criando depressões que são um atentado à segurança rodoviária. Os carros quando andam, vêm alta velocidade, há outros que até perdem a direção, por vai descer lomba. Pior esses carros que vêm da África do Sul. Da África do Sul chega a outros, parece que as estrelas, está a ver.
Um carro carregado também pode sofrer chassi. Passamos desprevenidos, até às vezes voamos. Batemos nessas lombas porque a estrada de lá para cá parece boa, mas de repente apanhas uma corcova, chamaria assim de corcova. Depois começas a perder estabilidade. E essa situação não está boa mesmo. Estas vias nunca beneficiaram de uma reabilitação, desde que elas foram abertas ao tráfego. Acerca deste assunto, a Revimo explica que não faz a reparação do asfalto nessas estradas, porque ainda não chegou a época para a sua manutenção. Pelo contrato, a manutenção periódica é feita depois de passados 8 anos. E a Revimo ainda não está a operar há 8 anos. Quer dizer que há uma aceleração das patologias e há necessidade de nós fazermos aqui alguma intervenção antes deste período. E nós já temos isso para este ano e como disse, a semelhança das outras atividades, atendendo que nós ficamos parados durante muito tempo, há necessidade de reprogramar. Mas a Administração Nacional de Estradas entende que o tempo para a manutenção periódica deve ser revisto pela concessionária. Ocorrendo deformações precoces da via, naturalmente a concessionária vai ter que reprogramar as atividades de manutenção periódica para que elas aconteçam um bocadinho mais cedo. E já estamos a trabalhar, estamos a conversar com a concessionária. A Revimo está também a gerir a ponte Maputo-Catembe e, tal como na estrada circular de Maputo e nas de ligação, instalou aqui uma portagem com o argumento de que o valor que é cobrado serve para a manutenção da infraestrutura. Acontece que há aqui indícios de corrupção. Alguns pagamentos são feitos por via de carteiras móveis, cujos titulares são pessoas singulares e não a concessionária. É mola ou é pé? Tanto faz. É mola. Com recurso à câmara oculta, a nossa equipa de reportagem filmou um dos momentos de pagamento da tarifa de portagem através de carteira móvel para a conta de um singular. Peço para confirmar. E isto acontece quase todos os dias, tal como atestam essas mensagens dos pagamentos por nós efetuados. A Rede Viária de Moçambique diz desconhecer tais práticas. Mas afinal, o que a Revimo faz com o dinheiro que consegue nas estradas assim concessionadas? De acordo com o relatório de contas da empresa de 2023, os mais de 2 mil milhões de meticais serviram para pagar despesas de investimento, salários e também impostos ao Estado. Os lucros foram de mais de 144 milhões de meticais. Este valor foi dividido entre os acionistas. O valor exato do lucro da Rede Viária de Moçambique em todas as vias assim concessionadas no ano de 2023 foi de mais de 158 milhões de meticais e o Estado recebeu 5% deste valor, acima de 7 milhões de meticais, referente à taxa de concessão. O que eu tenho a dizer é que a Revimo paga tem cumprido com as suas obrigações fiscais. Então, e essas obrigações fiscais são canalizadas para o Estado. De certeza absoluta, o Estado depois faz a gestão. E mesmo o dinheiro da taxa de concessão que a Revimo paga ao Estado não é usado para pagar a dívida pública externa contraída para a construção da circular de Maputo, ponte Maputo-Catembe e a estrada de ligação. Na altura, quando foi negociado, portanto, o contrato da concessão, o concedente, que é o governo, assumiu a parte da dívida que contraiu com o financiador da ponte e, portanto, o governo está a fazer o seu serviço da dívida, portanto, a portagem não vai para o pagamento da dívida. Naturalmente, no âmbito da lei das PPPs, as concessionárias, aquelas que foram, portanto, cujos contratos foram assinados na vigência da lei da PPP, esses
têm que pagar uma taxa de concessão. Portanto, essa taxa de concessão portanto, é paga ao Tesouro, é registado, então, como receita, e depois volta ao setor de estrada para ser, portanto, usada para manutenção do resto da rede viária que não está concessionada. Os lucros são também divididos entre os acionistas da Revimo, que são o Fundo de Estradas, o Instituto Nacional de Segurança Social e o Corranha, o Fundo de Pensões dos Funcionários do Banco de Moçambique. O Fundo de Estradas, instituição pública, detinha até 2023 70% das ações da Revimo, o que significa que teve de dividendos mais de 44 milhões de meticais. Através desta carta de 20 de março, a STV quis saber onde e como o Fundo de Estradas aplica o dinheiro dos lucros que recebe da rede viária de Moçambique, mas até o fecho desta reportagem não tínhamos resposta. Aliás, o Fundo de Estradas tem também como fonte de receita 4 meticais por cada litro de gasolina e gasóleo, que é abastecido por pouco mais de 1.200.000 viaturas que existem no país. Já os outros acionistas da Revimo, o INSS e a Corranha, receberam de dividendos da Revimo 9.488.606 meticais cada. Isto significa que a Revimo não está a pagar diretamente um tostão sequer da dívida pública de pouco mais de $1.000 milhões contraída para a construção da Circular de Maputo, Ponte Maputo-Catembe e estradas de ligação. O valor em causa foi empréstimo do banco chinês Exim Bank, cuja dívida não é paga pelo dinheiro que é cobrado nas portagens. O contrato de gestão da Revimo é confidencial, mas facto é que o dinheiro que a concessionária consegue através de portagens não serve para pagar a dívida pública contraída para a construção das infraestruturas que agora estão sob sua gestão e os investimentos que faz na via não são visíveis. Afinal, o que é feito das receitas coletadas nas portagens? A reportagem é de Abdul Manissa, Elton Tsembani e Dário Cossa, STV.